noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, e a todos, todas e todes que nos ouvem na transmissão deste Evangelho, que mais uma vez encerra o mês corrente, mês de setembro. Gratidão ao nosso Pai Celestial, ao nosso Governador Jesus Cristo, a todos os benfeitores espirituais que ao longo de todos esses anos, de todos esses tempos mais recentes principalmente, vêm debruçar-se para nos proteger, nos livrar de todo mal. Para quem não sabe, para quem não se lembra, esse Evangelho foi instituído no início da pandemia para que nós estivéssemos reunidos em oração em prol daqueles vitimados, internados, presos fisicamente ao vírus da Covid. A pandemia está passando, é verdade. A cura vem se mostrando, ou pelo menos a minimização dos malefícios através da vacina, mas as orações precisam continuar, até porque orar nunca é demais. Orar se faz importante sempre. E neste propósito, nós estamos aqui reunidos todos os dias, cada dia com esta missão de orar. Agora de um modo mais amplo, não apenas pelas vítimas da Covid, mas também pelas pessoas que enfrentam dificuldades, doenças outras, pessoas que possam estar nesse instante sofrendo os males da depressão, da ansiedade, que possam estar sofrendo por terem que se desvencilhar de seus entes queridos pelo processo da morte, que nós espíritas chamamos de desencarnação. Aqueles nossos amigos, nossos irmãos, que, como dizemos, perderam os seus entes queridos. E aí nos lembremos sempre que não há perda daquilo que não é nossa propriedade. Não apenas nos desligamos temporariamente, fisicamente, porque os vínculos espirituais, sobretudo o vínculo do amor, esse permanece por muitos e muitos anos, e eu diria com toda certeza, por muitas e muitas encarnações, por toda a eternidade, porque o amor jamais cessa, o amor jamais morre. Então, peçamos por aqueles que sofrem com a partida, por aqueles que já partiram e ainda não têm noção do que lhes ocorrera. Peçamos pelos enfermos, pelos órfãos, por aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, por aqueles sem teto, sem alimento, sem vestimenta, por aqueles que são subjugados pelas culturas de seus países, que ao nosso ver ainda são culturas arcaicas, culturas que inferiorizam a figura humana, sobretudo as mulheres. Peçamos que Deus possa iluminar cada vez mais este planeta, tocando o coração dos diversos governantes que aqui passam nas mais diversas nações, da importância do progresso, da união, do amor, da vida em comum, do respeito. Peçamos, Pai, sobretudo, pelo nosso Brasil, pelas eleições que virão no próximo domingo, para que tudo transcorra na mais perfeita ordem, para que o amor vença
para que a decisão da democracia seja respeitada e possamos seguir para um novo tempo, para uma nova jornada na pátria do Evangelho. Pedimos também nessa oportunidade, Pai, pelo simpósio da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, que ocorrerá no próximo domingo, dia 9, de domingo agora das eleições a 8. Que tudo também transcorra segundo os preparativos, o planejamento e as determinações dos nossos benfeitores espirituais. Assim, iniciamos este Evangelho com estas imagens da natureza, das águas, das cachoeiras, das matas, da floresta, para que todos nós possamos vibrar nessa limpeza espiritual, nessa limpeza suave e calma no nosso sistema nervoso, da nossa alma, do nosso coração. Iniciando este Evangelho com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre. Perdoa as nossas ofensas, na medida que buscamos perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair nem novas nem velhas tentações. Livra-nos de todo e qualquer mal, porque a ti, Senhor, pertence todo o poder, toda a honra, toda a glória, hoje, amanhã e todo sempre. Que assim seja. Vamos começar com a leitura de uma mensagem do livro Orações de Chico Xavier, livro de Carlos Bacelli, em que ele nos diz um trechinho pequeno: transcendendo a matéria. Tudo sobre este mundo é implemento materializado. Somos espíritos, e tudo que constitui a vida no planeta transcende a matéria. A Terra é uma dimensão espiritual mais compactada. E assim, meus irmãos, passemos agora para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Hoje caiu aqui o início, que coincidência, o capítulo 1, não vim destruir a lei, item 9, inicia a parte das instruções dos Espíritos. E o título, Nova Era, a Nova Era, que é uma mensagem de um espírito israelita transmitida em Mulhouse, 1861. Vamos ao que a mensagem nos diz. Deus é único, e Moisés é o espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer. Não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhe o sentido, porque, postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos.
Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, com um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar ao inimigo. Sua inteligência, notável no tocante às coisas materiais, e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade. E eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhe falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Espírito Israelita, Mulhouse, 1861. Que assim seja, meus irmãos. Que interessante, a mensagem do Evangelho vem complementar um trechinho curto das orações de Chico Xavier. Este mundo é compactadamente material. E é nele que vamos desenvolver o nosso lado espiritual. Ao longo da história, enfrentamos diversas adversidades, diversos problemas, diversas barreiras, mas tudo necessário para o nosso amadurecimento, para a nossa evolução. Tudo vinculado à lei do progresso que rege este plano. E é assim, cada vez melhores, meus irmãos e minhas irmãs, que nós vamos construir essa nova era, esta nova morada, para que nós
espíritos aqui encarnados, possamos cada vez mais depurar esta matéria em que habitamos e que possamos sentir mais e mais o amor e os ensinamentos que o Mestre Jesus para nós deixou quando aqui esteve. Façamos a nossa parte, sejamos espíritos mais evoluídos e tenhamos resignação com as dificuldades que advirão, pois elas ainda são necessárias. Que o nosso Mestre Jesus possa abençoar a cada um de nós. Que os espíritos benfeitores possam fluidificar a nossa água deixada para cada um dos nossos familiares. Que os benfeitores estejam em nossos lares, se façam presentes em nossas vidas, em nossas caminhadas, onde quer que estejamos. Hoje, no próximo mês que chega amanhã, todo sempre. Gratidão, gratidão, gratidão.